Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula do livro de Gênesis e hoje nós vamos falar sobre o chamado de Abraão. Nós paramos ali no capítulo 11, onde a gente viu as gerações dos filhos de Noé, e no capítulo 12 nós vemos o chamado de Abraão. Vou colocar para vocês. Abraão, ele veio da geração de Sem, um dos filhos de Noé. E Abraão morava com toda a sua família, sua parentela, mas Deus tinha um propósito exclusivamente com Abraão. Então Deus chamou Abraão e falou para ele: sai do meio da tua parentela, sai da sua zona de conforto, sai da sua zona de segurança. E muitas vezes Deus também faz isso com a gente. Deus nos tira de lugares que a gente acha que ali a gente vai ter segurança. Deus nos tira de situações que a gente acha que ali a gente está mais seguro, para nos fazer ir além. Quando Deus nos tira de certas situações de conforto, é porque Deus tem mais pra gente. Geralmente o conforto não nos faz crescer. A gente cresce no desconforto. No desconforto é que a gente aprende. Você pode ver, não é confortável fazer academia, não é confortável ficar estudando, não é confortável trabalhar, mas é isso que nos faz crescer. A gente não cresce quando a gente está deitado no sofá, comendo pipoca, assistindo Netflix. A gente não cresce quando a gente está dormindo. A gente cresce, espiritualmente, em todas as áreas da sua vida que você quiser crescer. Você vai ter que sair da zona de conforto. E aqui o que Deus falou com Abraão? Sai da sua zona de conforto, sai do meio da tua parentela. E a gente vê que Deus, ele fala o seguinte, o chamado de Abraão, Deus não mostra para onde, Deus fala: para a terra que eu te mostrarei. Isso mostra que Deus muitas vezes nos chama, mas não nos dá detalhes do nosso chamado. E tem gente que às vezes, para começar a fazer qualquer coisa para Deus, para dar qualquer passo na vida, quer ter uma resposta concreta de Deus. Olha, você vai, tá aqui o endereço, tá aqui o nome da rua, tá aqui a casa, tá aqui todos os detalhes. Não, Deus não faz isso. Deus só falou: sai daí que eu vou te mostrar, no caminho eu vou te mostrando. E assim é o chamado que Deus faz nas nossas vidas. Deus fala: olha, vem para mim. Eu tenho um propósito na sua vida, começa a caminhar comigo, que eu vou te mostrar. Na caminhada é que eu vou te mostrar o teu propósito, vou te mostrar o teu chamado, vou te mostrar o que eu tenho na sua vida. Mas aqui Deus dá apenas, olha só, Deus, ele mostra que é coisa boa, porque olha só, no versículo 2 ele fala: olha, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus fala: olha, o meu propósito é te abençoar, o meu propósito é te fazer crescer, fazer de você uma grande nação. Mas para isso você vai ter que confiar e você vai ter que sair do meio dos teus parentes, E às vezes a gente quer informações detalhadas, mas Abraão não pediu detalhes para o Senhor. Abraão obedeceu. Ele obedeceu perfeitamente, 100%? Não, ele não obedeceu 100%. Nenhum de nós, quando Deus chamar para fazer algo, vai fazer 100%, porque nós somos falhos. E a gente ainda tem uma visão limitada, um relacionamento um pouco limitado com Deus. À medida que a gente vai aumentando a nossa intimidade, aumentando o nosso relacionamento com Deus, é que a gente vai conseguindo ouvir a voz de Deus, conseguindo entender perfeitamente. Abraão ali não entendeu perfeitamente o que Deus quis dizer. Olha só, Deus falou: sai do meio dos teus parentes e da casa de teu pai. Então, ele entendeu bem essa parte de sair, mas ele não entendeu a parte que não era para levar parente, porque de nada adianta ele sair da casa dos parentes e levar um parente consigo, E ele levou. A palavra de Deus fala aqui, olha só, no versículo de número 4, Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, então ele deveria ter saído. Mas Ló foi com ele. Ló não deveria ir com ele, porque Deus chamou foi Abraão e a sua família. Qual que é a nossa família? Nossa família é aquelas que estão com a gente na nossa casa, Então seria apenas Sara, sua esposa, Não seria o sobrinho. O sobrinho é parente, Primo, sobrinho, tio, são parentes. Só que ele tinha uma afeição por Ló. Ló era órfão, Era filho do irmão de Abraão. E Abraão praticamente criou Ló. Então tinha aquela afeição. Então ele levou Ló com ele, mas não era para levar. Mas não se preocupa com os erros da caminhada. Os erros da caminhada Deus conserta. O que a gente não pode deixar de caminhar, porque muitas vezes a gente preocupado com medo de errar, a gente não caminha, a gente fica parado, prostrado. Deus manda você sair e você fala: peraí, meu Deus, mas como eu vou sair? O que eu vou fazer? Quem eu vou levar? Às vezes Deus não vai te dar todas as respostas. Então o que você vai fazer? Você vai sair com o que você tem.
né? Qual a informação que você tem? Você tem que dar o primeiro passo. Abraão teve a informação que era para ele sair do meio da parentela. Ele entendeu meio errado que ele saiu levando o parente, mas ele obedeceu. Então você vai obedecer. Você vai ver no capítulo 13, nós vamos na próxima aula, porque como eu estou explicando detalhadamente, a gente demora um pouquinho. Eu não quero fazer aulas muito extensas, porque fica cansativo para vocês, né? Mas na próxima aula nós vamos ver como que Deus fez, né, para tirar ali Ló do caminho, porque Ló não estava no propósito de Deus, né? Não é que Ló era uma má pessoa, mas você tem que entender que tem pessoas que Deus não fez para andarem contigo, para caminhar contigo. Às vezes Deus tem um propósito com outra pessoa, um outro propósito, e aquela pessoa caminhando com você vai te atrapalhar no teu propósito. E Abraão foi entender isso depois, e nós vamos entender isso também depois. Mas aqui nós vemos também que no versículo de número 3, olha só a aliança de Deus com Abraão. Deus fala o seguinte, olha, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quando Deus faz uma aliança com alguém, Deus, ele pega para si o amor, o cuidado com aquela pessoa, que ai daquele que amaldiçoar aquela pessoa. Porque Deus falou, olha, se alguém te amaldiçoar, né, eu vou amaldiçoar ele também. E se alguém te abençoar, eu vou abençoar essa pessoa também. Então, quem te fizer o bem, eu vou fazer bem para ela. Quem te fizer o mal, eu vou fazer o mal. Porque eu te amo, eu tenho uma aliança e um propósito com você. Então, quando Deus nos chama, às vezes a gente tem tanta resistência para começar a caminhar com o Senhor Jesus, começar a corresponder ao chamado de Deus, mas quando Deus nos chama para um propósito, você pode ter certeza que a partir dali, o cuidado de Deus com a sua vida vai ser muito grande, porque você respondeu ao chamado de Deus. Então nós vemos aqui que Abraão saiu, ele cumpriu o chamado de Deus, e o mais importante não é você saber detalhes do chamado, o mais importante é você obedecer, mesmo sem você entender. Abraão não tinha detalhes, mas ele tinha a fé no Senhor, e era isso que bastava para ele. Ele saiu, né, e aí nós vemos, o interessante aqui de Abraão é o seguinte, olha, então o Senhor... Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei essa terra à sua descendência. Olha só, Deus começou a revelar, tá vendo? A partir do momento que Abraão saiu, Deus começou a revelar. Olha só, Abraão, você vai entender que quando você começar a andar com Deus, Deus vai te revelar coisas. Você vai começar, mas é andando. Enquanto Abraão não saiu de lá, Deus não revelou. Abraão saiu e foi para essa terra, para esse lugar aqui. Aí o que Deus apareceu para ele de novo e deu mais revelações. Você vai entender que as revelações de Deus é à medida que você vai caminhando. Cada passo que você dá, cada decisão, cada determinação de Deus que você obedece, Deus vai te dando mais revelações do propósito dele na sua vida. E aqui no capítulo 7, Deus dá essa revelação. Darei essa terra à sua descendência. Olha só, Abraão estava passando ali sem saber nada e Deus já começava a revelar o futuro para Abraão. E aqui fala a palavra do Senhor que Abraão edificou ali um altar ao Senhor. E depois ele continuou até um monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E também, você vai ver aqui, ó, vamos para a próxima página, e também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. O que você tem que entender então da vida de Abraão? Abraão teve o chamado, ele obedeceu, mas ele não andou aleatoriamente, não. Ele foi caminhando e construindo um altar e buscando a presença do Senhor. Ele ia para um lugar e ali construía um altar e buscava a presença do Senhor. Então, tudo que você vai fazer... Abraão não tinha certeza onde Deus mandou ele começou a andar, mas onde ele andava, ele parava e construía um altar para o Senhor. Então, às vezes você tem dúvida, peraí, eu faço isso da minha vida, eu faço aquilo ali, mas tudo que você fizer, tenha fé no Senhor, dê o primeiro passo, mas ali você constrói um altar ao Senhor. Você começa a orar, consagrar aquele passo que você deu ao Senhor. E ali Deus vai te dando revelações e Deus vai endireitando as veredas, endireitando os caminhos, né? A gente vai ver daqui para frente, né, outros detalhes. Mas como eu falei para vocês, eu não vou, cada aula, eu vou colocar mais aulas durante a semana, mas eu não vou aprofundar em cada aula porque fica pesado, fica vídeos muito longos. Mas aqui eu acho que o que a gente pode entender da história de Abraão é que nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, independente de nós estarmos vendo ou enxergando qual que é o resultado ou o propósito que Deus tem na nossa vida. Se Deus mandou, a gente tem que fazer.
né? E como que a gente vai fazer isso sem saber? Como que a gente vai caminhar sem saber para onde ir? Caminhando, caminhando. Deus vai te direcionar para onde você ir. Dê o primeiro passo, faça aquilo ali, o que Deus te mandou fazer e constrói um altar. Dê um outro passo, constrói outro altar. E se você começar a errar ou sair do caminho, Deus vai te endireitar para o caminho certo. Não se preocupa com isso. O que você não pode é ficar parado, viu? Aqui nós vamos finalizar essa aula, mas ainda estamos no capítulo 12. Nós vamos falar agora sobre Abraão quando ele desce para o Egito, viu? Nós vamos entender essa história, o que aconteceu ali. Abraão mentiu? Mentiu. Nós vamos falar sobre isso, viu? Daqui a pouquinho na próxima aula. Eu aguardo vocês.